lugar. A conquista da terra prometida não foi por merecimento de Israel. Observe agora aí no 14, leiam comigo o 14. Deus falando para Moisés: deixa-me que eu destrua e apague seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Quem é que está querendo destruir Israel? Deus. Diz: eu vou destruir. Vejam também o versículo 25, leamos. Prostrei-me perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. 26. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança. Louvado seja o Senhor. Então, como é que eles conquistaram a terra? Por graça, pela graça somente. Israel, devido a seu comportamento vil, merecia ser destruído pelo Senhor e não a terra prometida. Irmãos, se coloque na presença de Deus. O que é que você merece? O que nós merecemos? O salário do pecado? É a morte, é o que nós merecemos. E por que nós recebemos outra coisa e não a morte? Por causa de Cristo. Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós. A justiça de Cristo está sobre nós. Não a nossa justiça, mas a justiça de Cristo. Todo ser humano merece a condenação por seus pecados, mas o Senhor lhe oferece perdão e vida eterna através da sua graça em Cristo Jesus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A decepção de Deus é grande, porque depois de salvá-los dos egípcios, Israel não demonstrou nenhum atributo para atrair a atenção de Deus. Ele foi salvo, dançou, mas na frente nunca demonstrou nenhuma coisa boa que pudesse atrair os olhos do Senhor. Deus não substituiu Israel por causa da sua promessa feita aos patriarcas, porque se dependesse das suas obras, eles seriam eliminados. Vejam aqui na oração de Moisés, que quando Moisés alega defesa por Israel, para que Deus não morra, veja o versículo 26, né? Não destrua o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Agora 27, lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Por que ele está fazendo referência a Abraão, Isaque e Jacó? Porque Deus fez uma promessa. E Deus não é homem para o quê? Para mentir. Então, eles tinham de ser introduzidos na terra, porque Deus prometeu a Abraão. E Deus não pode mentir. Então, Moisés se apossou da promessa para que esse povo rebelde entrasse na terra prometida. Meus irmãos, o desagrado de Deus foi contra o povo e contra os indivíduos da nação de Israel. É interessante que é dito assim: e Deus também não se agradou de Arão e queria o destruir. Mas Moisés intercedeu também por Arão, porque Arão fez o bezerro e depois mandou o povo adorar, né? Foi pressionado, mas Arão pecou. Mas lembrem, não só Arão pecou, até Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, não. E por que não entrou? Porque ele pecou, ferindo a rocha, em vez de falar a rocha. Quer dizer, dos 600 mil homens, só 2 entraram. Por que entraram? Por causa de suas obras? Não, porque Josué e Caleb disseram: o Senhor vai nos dar a vitória. Eles creram no Senhor. Seja pelo povo, seja pelo indivíduo, ninguém pode estar na presença de Deus. O desagrado de Deus foi contra o povo e contra os indivíduos. A intercessão de Moisés é um tipo de intercessão de Cristo, que é a causa da nossa conservação e das bênçãos que Deus derrama sobre nós. Porque eu recebo? Porque Cristo está orando por mim. Porque eu recebo? Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
A conservação do povo de Deus é obra de Deus, para que seu nome não seja blasfemado. É interessante que Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor destruir o povo, as nações vão dizer assim: o Senhor não pôde introduzi-los na terra. Então, para que o nome de Deus não fosse envergonhado, Deus sustentou e abençoou o povo, por causa do seu próprio nome. Ele conserva o seu nome. E as pessoas iriam blasfemar a cara do nome de Deus. Sabe por que a gente não está tudo no mundo? Porque Deus sustenta-nos. Ele preserva o seu povo. Porque se dependesse do nosso coração vil, nós estaríamos lá no mundão. O que nos deve motivar a orar a Deus são as misericórdias e graça do Senhor. Porque se depender da nossa virtude, nunca iremos orar ao Senhor. É graça. Concluo, meus irmãos. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos pela graça de Deus. Deus nos salvou, Deus continua nos salvando e nos salvará. É a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Vamos precisar preencher os requisitos de Deus para obter as suas promessas, mas Ele mesmo, pelo seu Espírito Santo, vai produzir essas exigências para usufruirmos o que Ele promete. Ele vai me inclinar a orar, Ele vai me inclinar a ser santo, para que Ele então possa derramar suas dádivas sobre nós. Os que vivem na contramão da vontade divina vai até receber as bênçãos da graça comum, mas serão privados da graça especial de Deus. O homem lá viu, tem respiração e tudo mais, sem nunca ter orado a Deus. Você vai continuar também recebendo isso. Mas a graça que veio através de Jesus, só se você preencher os requisitos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma pessoa orgulhosa, na presença de Deus, sempre sairá de mãos vazias, porque não reconhece a sua insignificância. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Reconheça que cada dádiva recebida procede da graça de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O crente distante da vida de oração é um sinal de autossuficiência, mas um crente que ora revela autodependência de Deus. Crente que não tem a vida de oração está dizendo: eu posso qualquer coisa porque eu tenho força. Mas o crente que está orando está dizendo: eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Só virá a Cristo quem enxergar o seu verdadeiro estado espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Que Deus nos abençoe.